Essa pergunta, gente, é muito especial. Eu recebi ela pelo Facebook, tá? E é o seguinte: o advogado me perguntou assim: por que devo recolher taxa judiciária numa exceção de pré-executividade? Isso porque, muito embora a determinação de ser recolhida essa taxa por força de um ato administrativo emanado do presidente do Tribunal de Justiça, a nossa Constituição preconiza que ninguém pode fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. E como sabemos, o ato administrativo não é lei em sentido formal nem em sentido material. Vamos lá. A questão toda é a seguinte, gente. Na exceção de pré-executividade, a taxa judiciária que é cobrada, né, para esse tipo de incidente, ela está prevista, na verdade, não é num ato do tribunal. Ela está prevista lá no Código Tributário Estadual, tá? Lá no CTE. E eu vou falar para vocês exatamente onde. Eu vou abrir aqui e vou ler para vocês. O artigo 113 do Código Tributário, ele diz assim: não estão sujeitos a pagamento da taxa judiciária em separado os serviços prestados em qualquer fase do processo de cognição ou execução, bem como seus incidentes, ainda que processos em apartado. Essa é a regra geral. Não é cobrada taxa judiciária em incidentes que sejam processados em apartado. Mas, sempre tem exceção. Vamos ao parágrafo único. Consideram-se autônomos, obrigando aqueles que os promoverem ao pagamento da taxa correspondente. E aí vamos lá, quais são as hipóteses, então, em que é cobrada a taxa judiciária, tá, gente? A, reconvenção. B, intervenção de terceiro. C, habilitações incidentes. D, processos acessórios, inclusive embargos de terceiro e oposição. E, habilitação de crédito nos processos de falência e recuperação judicial. E F, chegamos. Embargos à execução, exceção de pré-executividade, embargos em ação monitória. E, por último, G, é o pedido contraposto. Essa alteração, tá, gente? Esse parágrafo único, ele foi alterado pela Lei 9.507 de 2021. Essa é a questão. Por isso é que o tribunal ainda publicou esse ato, editou esse ato que o advogado mencionou na pergunta dele no Facebook, tá? Mas foi em razão da alteração da lei, da alteração do Código Tributário Estadual. Então, quando você entra lá com uma exceção de pré-executividade, essa exceção ela não tem recolhimento de custas. Ela tem tão somente o recolhimento da taxa judiciária. E como é que você vai calcular a taxa judiciária nesse caso? Suponhamos que você está questionando, tá, um valor de uma penhora, o valor de uma execução que seja de 10 mil reais. E você vira e fala assim, não, estou entrando com essa exceção porque prescreveu já parte dessa dívida. Já prescreveu 5 mil reais. Eu só estou devendo 5 mil. Se você está alegando que 5 mil você deve e 5 mil prescreveu, né? Porque lembrando que a exceção de pré-executividade você tem que alegar matéria de direito, tá, gente? Porque se você for alegar excesso de execução por outras questões, aí cabe só o embargos à execução. Você tem que entrar com embargos lá no tempo dos embargos, que são os 15 dias desde que você foi citado. Mas a exceção de pré-executividade, ela não tem prazo. Ela pode ser interposta a qualquer tempo e ela tem, só que você tem que estar alegando uma matéria de direito, tá? Que, como é, por exemplo, a prescrição. Então, nesse caso, para você aprender então a calcular, né? Então, eu estou questionando 5 mil reais. O que eu vou fazer? Eu vou calcular 3% de 5 mil. Se esses 3% não tiverem atingido a taxa mínima,
Isso é muito importante lembrar. Não atingiu a taxa mínima, eu tenho que recolher pelo menos a mínima, que agora em 2023 é R$ 389,96. Ok, combinado? Tiramos essa dúvida então, doutor, espero que eu tenha ajudado o senhor, tá?